Estamos ao vivo? Na verdade, não, né? Não estamos Não, ao não vivo estamos. ainda. Ainda não. Esse podcast logo em breve será ao vivo, é porque Precisa tá que ao seja vivo ao aqui do vivo, porque lado. ele querendo reiniciar as coisas, não quer, aí dá problema, entendeu? Enfim, Mas mais um episódio do podcast Araruna Cast e hoje é um tema bem polêmico, né? Tô aqui do lado da minha digníssima Larissa Araruna e dentro sim, do ventre dela tem a Betina Araruna, que sim, muito em a breve vai estar princesinha. participando aqui também do podcast. Vai. Com certeza. E hoje é um tema bem bacana, né? Lembrando que aqui no Araruna Cash é um local onde você tem medicina baseada em evidência, onde você tem informação de qualidade. E hoje a gente vai falar sobre um tema bacana, né? Será que a gordura saturada é a verdadeira vilã aí das doenças cardiovasculares? É a gordura que causa infarto e derrame nas pessoas? Será que eu tenho que me preocupar com a comida gordurosa, tipo a picanha com aquela gordura, o cupim? Será que é o ovo? O que mais? O bacon, Manteiga. manteiga. Manteiga sem pão, tá? Mas o que mais? O bacon, enfim. Será que a A gordura gordura, natural dos a gente precisa se alimentos. preocupar com ela ou não? Será Pronto. que ela vai direto para minha coronária e vai me trazer um infarto? É sobre esse assunto que a gente vai conversar, A né, ideia do baby? podcast é responder essa pergunta para você. E já vamos começar. Vou trocar aqui de câmera, agora eu aprendi, viu, Emerson? Vou olhar para essa câmera aqui. A gente vive dogmas hoje em dia na ciência em várias frentes. Então, a questão da gordura causar infarto foi um grande dogma implantado desde a década de 50. Vocês vão entender a influência da política, a influência dos órgãos de saúde em trazer exatamente isso, um dogma, uma crença, em impor uma crença na cabeça de todo mundo e isso trazer uma série de consequências, né? Exatamente isso. Hoje a gente está em 2025 e a gente consegue olhar para trás com um olhar bem crítico para a história. E a Uhum. gente tem que ter esse olhar crítico porque a gente está vivendo uma história hoje, o presente. Estamos, experimentando frutos amargos desse dogma, desse erro científico, Exato. né. Então conta pra gente, Márcia, vamos lá, vamos começar. Quando que começou essa história de que gordura animal, natural dos alimentos, vai, também vegetal natural, causa infarto? Se durante milhares de anos vivemos consumindo carnes, ovos, né, tudo de fonte animal. De onde surgiu esse entendimento que do nada, o que sempre foi natural, que o nosso metabolismo, o nosso corpo aprendeu, evoluiu sabendo digerir e ajustar e utilizar, quando que esse olhar virou para algo que pode adoecer o ser humano? Conta Legal, pra gente. legal. Isso começou na década de 50. Na década de 50, estava havendo nos Estados Unidos uma elevada incidência de doenças cardiovasculares. Pessoas morrendo de infarto. E quando eu falo doenças cardiovasculares, eu estou falando de infarto, eu estou AVC. falando de AVC, estou falando de aneurismas. Então, morte por doença cardiovascular. A gente resume no infarto porque é o que mais traz impacto, né? Fácil de Tipo, infarto, entender, vai dar né? infarto, se eu comer isso, vai dar infarto. Enfim. Década de 50, Estados Unidos estava tendo uma elevada incidência de infarto. Inclusive, em 1955, o presidente dos Estados Unidos, na época era o Eisenhower, ele teve um infarto. Então imagina o cenário, imagina a mídia na época. Eu imagino que naquela época, se ligasse uma televisão, né? Década de 50 estava começando televisão, rádio. Eu acho que o bafafá era isso, era falando sobre uma doença que do nada a pessoa morria. Do nada, CEOs de empresa, nomes importantes, famosos, pessoas famosas, do nada morria desse tal de infarto. E então a Estavam ciência, procurando um culpado, né? pois é, a ciência, os órgãos públicos, a política, né, a gente precisava trazer respostas para a Sim. população. E aí, nessa mesma época, já se sabia, né? Já se sabia que o infarto ele tinha relação com a obstrução de uma artéria, que era a artéria coronária. Então, já desde o século XIX, no caso 1800 e alguma coisa, né? 50 anos, 60 anos atrás, já se sabia que dentro da artéria, né? Na parede da artéria existia uma placa e dentro dessa placa existia um material que parecia um mingau. Por isso que o nome é aterosclerose. Atero, do grego, significa mingau. Já sabia que essa substânciazinha leitosa, esse mingau, era o tal do colesterol. Então as pessoas começaram a pensar, peraí, dentro dessa placa tem colesterol. Quando eu me alimento, eu como algo Que tem que tem colesterol. colesterol. Será que se eu comer algo, se eu comer gordura, o meu colesterol vai aumentar? Aí olha lá, aí vamos lá.
tinha um experimento, que era um experimento que na época ficou famoso, que eles pegaram coelhos, deram gordura para o coelho comer e o coelho desenvolveu aterosclerose. Só que o coelho ele é herbívoro. Herbívoro. O coelho não come colesterol na natureza, ele não come gordura, ele come Ele não planta. evoluiu comendo E bicho. interessante que esse estudo ele não conseguiu ser reproduzido em um cachorro, por exemplo, porque o cachorro ele é carnívoro, ou seja, ele tem uma fisiologia onde ele se autorregula a própria produção de colesterol. Beleza. Apesar desses cisnes negros, né, vamos dizer assim, apesar dessas evidências contrárias, estava lançada a ideia de que, dependendo da minha comida, o meu colesterol vai aumentar e esse colesterol vai direto para a placa de aterosclerose na minha coronária e vai entupir a minha artéria e eu vou ter um infarto. Então, essa era a ideia, a teoria. É a chamada teoria dieta-coração. Ou seja, a partir do que eu como, eu aumento meu colesterol e eu gero infarto. Uhum. Na época, apareceu uma figura que ela era uma pessoa muito influente, era uma pessoa muito bem relacionada, que era um personagem chamado Ansel Keys. Guardem esse nome. Fisiologista Um americano. fisiologista de Minnesota, americano. E esse cara, ele pegou alguns dados, pegou a fotografia de vários países, dados epidemiológicos. E ele, com esses dados, ele trouxe essa teoria, a teoria da dieta coração. Qual eram os dados? Os dados de, tipo assim, imagina que nos Estados Unidos era o país que mais consumia gordura, gordura dos alimentos. E era o país que tinha mais incidência de doença cardiovascular, que tinha mais incidência de infarto. Então ele pegou vários países, ele tinha dados, isso aí é o que a gente começa a saber depois que a gente vai escavucar a história, né? Ele tinha dados de 22 países, só que ele escolheu O 6 7. países. Não, calma, ele ainda não tinha feito o estudo. Ele escolheu 6 países para pegar isso aqui e angariar recurso para fazer um estudo. Então ele tinha dados dos Estados Unidos, o lugar que mais consumia gordura e mais tinha infarto. De um lado, os Estados Unidos era o primeiro, e tinha também o Japão, por exemplo. O Japão, eles consumiam pouca gordura e tinha pouca incidência de infarto. Só que ele ignorou alguns países, como por exemplo a França. A E a França Alemanha comia também. muita gordura Pouco e infarto. tinha pouco infarto. Beleza. Ele angariou recursos e ele foi um verdadeiro empreendimento científico. Ele iniciou um estudo que era um estudo prospectivo, ou seja, eu vou acompanhar os pacientes, eu vou acompanhar as pessoas que estão no meu estudo. Um estudo prospectivo, epidemiológico, de vários países. Ele escolheu 7 países, 7 lugares, tá? Escolheu 7 lugares, acompanhou várias pessoas, pegou dados do que a pessoa comia, qual era a dieta da pessoa, media, pesava, coletava exames e acompanhou essas pessoas por alguns anos. E ele encontrou, nesse estudo, o seguinte dado. Conclusão do estudo: gorduras não estavam associadas a infarto. Gorduras totais. Mas a gordura saturada estava. Então, a partir desse dado, ele lançou Uma a hipótese. dieta, né, a teoria, né, da dieta coração. Ele trouxe um reforço para a teoria da dieta coração. Tá? Então, tudo surgiu nesse período. E o Ansel Keys, ele depois entrou para a American Heart Association, né? A Associação de Cardiologia Americana, né? E a partir disso ele trouxe essa ideia e essa ideia se espalhou para o mundo inteiro, Sim. né? Então foi basicamente isso. Olha que interessante, gente. Dados que foram selecionados, quer dizer, países selecionados a dedos para confirmar a hipótese que ele tinha. Então, como o Márcio falou, de 22 países, alguns não consumiam muita gordura saturada, como a França e a Alemanha, mas não tinha esse índice aumentado de infarto e derrame. Então, ele excluiu isso e pegou só os que ele observava. E aí entra Aí a você vai verdadeira achar exatamente ciência, o que você né? quer, né? Claro, Você vai achar o que você está um procurando. cientista, ele não pode ser apaixonado pela própria teoria, hipótese. Exato. Ele tem que testar, ele tem que se distanciar emocionalmente, né. O verdadeiro cientista é assim que acontece. E por conta desse erro aí, né, Só, lá na só década de que 50, é, hoje a gente colhe os frutos de é, obesidade, de infarto, de derrame, de doenças crônicas, porque à medida que foi confirmada essa teoria na época, a indústria se apossou desse dado e se e adaptou, né? A começou a indústria se lançar adaptou. e criar produtos
de acordo com a necessidade dessa verdade, que era um dogma agora, né, assim? Aí E você aí, imagina também que a prateleiras, American Heart Association, nos Estados Unidos, ela vai influenciar todos os outros todo países do mundo, mundo, né? A né? gente está falando dos Estados Unidos Justamente. no pós-guerra, ou seja, era a maior potência. Hoje é a maior potência, imagina na época. Sim. Todo mundo no pós-guerra, todos os países quebrados, os países começando a se recuperar economicamente, os Estados Unidos era a maior influência. Aí você imagina, Todo mundo importou essa inclusive, verdade, né? inclusive, olha só, olha como esse empreendimento científico teve a sua importância. Foi o primeiro estudo multicêntrico internacional. O que é que significa isso? Foi um primeiro estudo multicêntrico, vários centros estudando ao mesmo tempo, buscando dados para poder confirmar a hipótese. Uhum. Então, foi feito, né, nos Estados Unidos, na Finlândia, dados da Grécia, enfim. E a segunda coisa de importância nisso é que foi a primeira vez que uma associação de saúde, né, American Heart Association, ela trazia uma orientação de política de saúde pública. Ou seja, a partir disso, trouxe-se a ideia de que a gente deveria reduzir a quantidade de gordura na alimentação. Foi a Uhum. partir desse estudo. E aí, só concluindo que eu estava o racional sobre a indústria que comprou essa ideia e se adaptou ao mercado, que é o que acontece, né? As prateleiras se encheram de produtos light. Foi o boom naquela época, na década de Uhum. 70 principalmente, né? 60, 70. O boom de produtos lights, que são o quê? Produtos sem gordura ou com pouca gordura, porém, espaços não ficam vazios. No lugar da gordura entrou o quê? Açúcar e farinha. E hoje a gente experimenta o boom aí da pandemia da obesidade, da síndrome metabólica, devido a esse consumo exacerbado, diário e constante de farináceos industrializados, ultraprocessados, óleos vegetais, a gente vai já falar sobre isso, né? Porque uma vez que os óleos de origem animal estavam. A Tá sendo gordura de origem demonizada, né? animal estava sendo demonizada, tinha que entrar em algum lugar. Então, eles criaram óleos vegetais. Exato. Óleo de girassol, óleo de soja, óleo de canola, que são extremamente inflamatórios, mas que o consumo estava sendo guiado por uma diretriz que veio lá de cima, né, da grande potência mundial. E lembrando que a qualidade do estudo, né? Porque, assim, o que a gente quer trazer hoje para vocês, lembrando que isso aí aconteceu na década de 60, tá? O estudo foi na década de 50, mais ou menos, e Os essas resultados, né, diretrizes 60 e começaram na 70. década de 60. 60 e depois 70. Então, assim, a gente está 50 anos depois. A pergunta é, isso realmente é verdade? E já vou engatar essa pergunta te Porque, de falando, fato, qual que é isso o aí problema? influenciou a crença de todo mundo. Até Qual- hoje, os pacientes dizem, doutor, mas isso aí não vai aumentar meu É, colesterol, não? A gente até vê hoje. isso no consultório. Aham. Principalmente quando a gente orienta uma dieta pobre em carboidrato, O que é né? que eu vou comer? Mas, doutor, e se eu comer o ovo, se eu comer, tipo, a gordura da carne, a pessoa diz assim, você tá se alimentando bem? Tô, como comida sem gordura, não como Torrada, fritura. biscoito, Tá tá enraizado na cabeça enraizado. de todo mundo. Ou seja, mas será que essa crença ela é real, do ponto de vista Então, deixa eu científico? te perguntar, qual que seria o grande problema dos estudos do Ansel Keys? Tem vários problemas, né? Assim, vamos analisar Trazendo para o agora público o estudo, leigo, o né? público leigo. Perfeito. Os estudos eles são super importantes para poder definir o que a gente chama de medicina baseada em evidência, tá? Então, tudo que a gente sabe hoje do ponto de vista científico é baseado em estudos. Existe um tipo de estudo que é o chamado estudo epidemiológico, que foi o estudo feito pelo Ansel Keys. É um desenho. O estudo epidemiológico, ele no máximo, ele pode encontrar associações. Ele não pode definir que aquelas associações têm relação de causa e efeito. Eu vou dar exemplos que vai ficar muito mais fácil. Então vamos lá, o Ansel Keys ele encontrou a seguinte associação: gordura saturada está associado com doença cardiovascular. Eu posso afirmar que gordura saturada na dieta causa infarto? Não, não posso. Eu não posso dizer que um causa o outro. Porque o estudo foi um estudo epidemiológico, foi um estudo de associação, é um estudo observacional. É o estilo do estudo. Vamos trazer exemplos, né, do dia a dia que fica assim mais fácil, né? Tem um exemplo que é bem didático, que a gente encontra em livro, que é um exemplo que inclusive ele não é real, mas é um exemplo didático. Que é assim, um estudo, imagina um estudo feito na Austrália, que ele encontra a associação entre tomar sorvete e ataque de tubarão. Certo? Ou seja, eu começo a observar
que no período em que há mais consumo de sorvete, eu tenho mais ataque de tubarão. Isso significa que comer sorvete dá ataque de tubarão? Não. Se eu disser que sim, é porque o tubarão diz assim: aquele sangue tá mais docinho, né? Eu vou querer aquele ali que comeu sorvete. Mas não, não faz sentido. Porque se isso fizesse sentido, e um órgão público, um órgão político, pegasse essa informação, o órgão poderia dizer assim: então todo mundo vai parar de tomar sorvete Pra não ter mais ataque de para não ter mais tubarão. ataque de tubarão, certo? Então, no máximo, um estudo observacional ele vai gerar uma hipótese. Qual é a hipótese? Eu encontrei a associação. Agora vem o segundo passo. Será que tomar sorvete faz o tubarão me atacar mais? Isso é uma hipótese. Como é que eu faço para testar essa hipótese? Aí eu teria que fazer um outro tipo de estudo, que é o que a gente chama de estudo randomizado duplo cego. Esse desenho é o santo graal da medicina baseada em evidência, que é isso aqui que norteia se algo é ou não verdade, se algo protege ou não a pessoa, se um remédio faz ou não faz efeito. Então, todas as vezes que você toma um remédio, pode ter certeza, esse remédio ele passou por um estudo randomizado duplo cego, para ele ser realmente efetivo e realmente a gente poder estar usando em você. Pode ter certeza. Uhum. Aí o seguinte, vamos lá. Voltando um pouquinho. A história do estudo sorvete, ataque de tubarão. Qual que é o problema de um desenho de um estudo, que é um desenho observacional, ou seja, um desenho epidemiológico? O desenho do estudo ser dessa forma. Qual que é o problema? O problema é que a gente tem variáveis de confusão. Qual é a variável de confusão nesse caso? Calor. Não é o fato de tomar o sorvete que vai ter ataque de tubarão. O fato é, quanto mais quente, mais sorvete eu tomo e mais pessoas estão na água, no mar. Uhum. Essa é a Verão, lógica. verão, gente. Verão. Então, eu tenho uma variável de confusão. Vou dar outro exemplo Mais aqui. pessoas expostas à água e a tubarão. Exato, Entende? Ataque de exato. tubarão por estar na água, Dá na outro praia. exemplo. Em 2012 saiu na época que começou o Enem, né, e tudo. O Enem começou mais ou menos nessa época. Aí saiu um estudo também, um estudo observacional. Saiu na mídia isso, mostrando que as pessoas de pele negra, elas tinham um desempenho pior no Enem. Elas tiravam nota mais baixa. Um estudo observacional. Aí vamos lá. Eu posso afirmar que a causa da pessoa tirar baixa nota é o fato dela ser negra? Não. Se eu afirmar isso, isso é uma afirmação extremamente preconceituosa. E eu dizer que a pessoa que nasceu com a pele negra, tem mais melanina na Teria um pele, QI a menos. teria o Isso é um QI absurdo. menor. Tipo assim, isso é um absurdo. Eu tô voltando para a época do nazismo. Dizer que uma raça é superior à outra. Isso é um absurdo, tá? Então, qual que é a variável de confusão? A variável de confusão é que, no nosso país, as pessoas que têm uma renda mais baixa, que não têm condições de entrar numa escola melhor, geralmente são pessoas negras. A desigualdade social, o retrato da sociedade é esse retrato. Uhum. Então, o estudo ele simplesmente vai evidenciar uma fotografia. Eu vou ver duas variáveis que estão mais próximas. Isso é o que o estudo observacional ele faz. Uhum. Então, no máximo, um estudo observacional ele Levanta pode hipóteses. levantar a hipótese. É o que é que você costuma ver na mídia? Na mídia você costuma ver assim, né? Carne causa infarto. Cientistas acabaram de descobrir isso na Inglaterra. Quando a gente vai ver, isso é a notícia. A notícia já te influenciou. Mas quando a gente vai olhar o que está por trás, geralmente é um estudo observacional. E também carne processada. Pois é, Óleo dado, que são ultraprocessados, que a gente sabe que tem a ver com inflamação crônica. E exato. aí já vamos pegar aqui, gente, ó, esse gancho do que a gente está falando sobre alimentos inflamatórios, para trazer consciência para vocês. Então, na verdade, quem que é o grande vilão, Márcio, do infarto, da síndrome metabólica, do AVC? Pensando que a gordura natural dos alimentos, tá, gente? É a natural. A que Deus criou, a que está na natureza. Recapitulando: carnes, ovos, abacate, azeite, banha de porco, não é assim? Uhum. Manteiga, natural. Ok, pensando que o meu corpo, o meu metabolismo, ele foi desenhado e evoluiu, tendo condições de metabolizar e usar essa energia, a gordura como combustível, qual que seria o grande vilão do que a gente vê hoje de metade da população tá acima do peso?
85, 90% das pessoas têm síndrome metabólica e a gente vê tantos casos de cânceres e tantas outras doenças crônicas. O grande problema é que, tipo assim, a gente viu que um estudo observacional, que eu não posso afirmar que comer gordura saturada causa infarto, eu simplesmente fiz uma associação. Esse estudo gerou um reforço de uma crença de uma pessoa. E essa pessoa era uma pessoa muito influente. Essa pessoa, que era o Ansel Keys, em 1961, ele entrou para a Academia Americana de Cardiologia, a American Heart Association, para o setor de nutrição. E naquele mesmo ano, foi publicado uma diretriz em que recomendava que os americanos tinham que reduzir a gordura saturada da alimentação. Uhum. 10 anos depois, década de 70, o AHA, né, que é a American Heart Association, ela produziu uma outra diretriz, uma diretriz onde os americanos tinham que reduzir, na verdade, todos os tipos de gordura, não apenas a gordura saturada. Pasmem. A primeira recomendação foi baseada num estudo, que eu vou mostrar para vocês que o estudo tem várias falhas, mas a segunda recomendação foi baseada em nada, em nenhum estudo. Simplesmente saiu a recomendação. Todos os americanos tinham que reduzir gordura. Consequência, eu tenho 3 macronutrientes: carboidrato, gordura, proteína. Se eu reduzo a gordura, eu vou ter que aumentar Um dos um dois. dos dois. Proteína é caro. Que é Então, mais em barato. geral, quem é que... É caro. Em Sim. geral, qual que eu vou aumentar? Carboidrato. Carboidrato. Então, carboidrato é barato. E o carboidrato, ele aumentado, ele acaba sendo o grande vilão. E existem inúmeros estudos mostrando isso. Então, quando a gente começa a trazer, quando começa a surgir evidências de que o carboidrato aumentado, o amido, o açúcar, os açúcares, eles vão gerar aumento de peso, inflamação, piorar a saúde da pessoa, quando a gente traz essa ideia, aí a gente diz assim, você tem que tirar o carboidrato. Se eu tiro o carboidrato, a pessoa geralmente ela vai acabar comendo mais gordura. O que que a pessoa pensa? Mas se eu comer Risco gordura, eu de vou ter infarto. infarto. Então eu não posso. Se eu comer gordura, eu vou ter infarto. Então aqui começou a ter uma briga entre pessoas que traziam a ideia de que a gente teria que reduzir carboidrato, que seria uma dieta, uma forma de se alimentar Low low carb. carb, e as pessoas que diziam que não, você tem que reduzir a gordura, eu tenho que comer uma gordura low fat, uma dieta low fat, porque ela é mais protetora. O tempo passou e a gente viu quem estava correto, né? Sim, Quem que estava estamos vendo, correto. né. E aqui recapitulando, gente, qual que seria o problema de eu substituir aí a gordura natural dos alimentos por carboidrato? É aquela história, mais pico de açúcar no sangue, mais pico de glicose, de insulina, desenvolvimento da resistência à insulina, inflamação crônica de baixo grau. Isso gera estresse oxidativo, inflamação das artérias, endotélio. Endotélio seria aquela camada interior dos vasos, e aí sim o desenvolvimento de placa de gordura, a aterosclerose. Então, o que é que acontece? Pensando em uma cena do crime, onde você faz uma foto, né, de, de, de um crime, foi encontrado a placa de colesterol lá, e ele foi o culpado, quando na verdade ele só estava lá presente dentro de um contexto de inflamação crônica, causado pelo excesso de açúcar e de insulina. Então, o culpado, na verdade, era inocente. Quando eu tenho um processo de inflamação crônica, o que é que acontece? Eu só vou formar placas de gordura, né? No coração, no cérebro e tudo mais, quando eu tenho um tipo de colesterol específico, que é o LDL pequeno e denso, dentro de um contexto de hiperreatividade, estresse oxidativo e inflamação crônica. Então, não é todo o colesterol que está lá presente na minha placa de gordura. É o LDL pequeno e denso, que ele vai lá, entra pela parede do vaso e fica lá, inflamando. Quer dizer, tem a inflamação e pensa que a placa de gordura é para, como se fosse um tapa-buraco, um curativo, um band-aid, vai. Sendo que aquele band-aid ali é dentro de um contexto totalmente inflamado. Uma hora aquilo se fragmenta, rompe, e aí vem a trombose. E aí é quando a gente tem um infarto do miocárdio, o famoso infarto aí, ou o AVC, que é o infarto cerebral. Então vocês compreendem que, na verdade, o grande vilão do que vivemos hoje, de tantas doenças crônicas cardiovasculares, neoplasias e tantas outras doenças crônicas, não é a gordura saturada natural dos alimentos, mas sim alimentos ricos em carboidrato
ultraprocessados, óleos vegetais, que Mas geram um contexto de obesidade e inflamação crônica. e se você não tiver convencido ainda, eu vou trazer mais dados para poder te mostrar que esse estudo do Ansel Keys, ele não é um estudo bem feito, tá? E Então que conta pra gente. ele nunca que poderia ter sido uma base para guiar uma política de saúde pública na época e hoje, né, o país mais influente e, consequentemente, influenciar absolutamente todo o mundo, toda a dieta do mundo inteiro, Uhum. tá? Então vamos lá. Primeiro, como vocês já viram, né, é um estudo epidemiológico. Márcio, mas esses estudos epidemiológicos, esses estudos observacionais, eles só servem para gerar associações. Eles não servem para dizer causa e efeito, certo? Beleza. Tem alguma condição, tem alguma situação em que esse estudo ele acaba me trazendo um indício de causa e efeito? Tem. Quando? Quando ele não mostra a associação. Vou explicar de maneira mais simples. Imagina que a gente formulou a seguinte hipótese: carne causa diabetes, certo? Imagina que a gente formulou essa hipótese. E imagina que foi feito um estudo observacional, e no estudo observacional eles não viram uma associação entre carne causar diabetes. Então, assim, se a minha hipótese é de que carne causa diabetes, necessariamente no meu estudo eu deveria encontrar uma associação. Isso significa que quando eu não encontro uma associação, a chance de ter causa e efeito é absolutamente nula. Deu para pegar? Sim. Vou trazer um exemplo. Foi feito um estudo, né, nesse mesmo contexto aí de low fat, né? Foi feito um estudo em 2018 e nesse estudo ele trouxe a seguinte associação: comer laticínios full fat, eles estavam associados à redução da diabetes. Esse foi o estudo, um estudo observacional, Full fat, tá? gente, gordura, com gordura. Full fat Nada é o leite desnatado, integral. isso. Não precisa ser, é o leite Não é o integral. queijo branco, é o queijo amarelão mesmo, Não é o parmesão. leite desnatado, não é o queijo ricota, não, é o full fat, Pronto. tá? Então o estudo encontrou a associação, o estudo observacional, entre comer laticínios full fat e redução do diabetes. Márcio, eu posso dizer que comer laticínios full fat reduz o diabetes? Não. Eu tenho uma associação. Agora, eu posso afirmar que comer laticínios full fat praticamente torna impossível eu ter diabetes. Deu para entender? Porque se a minha associação foi uma associação de proteção, se por acaso o leite full fat ele causasse diabetes, necessariamente no estudo eu teria que ver a associação de um com o outro. Mas eu encontrei uma redução, uma associação de proteção. Deu para pegar? Sim, sim. Pois é, ou seja, isso significa que quando eu tenho um estudo observacional e esse estudo observacional ele não mostra a associação, a chance de ter causa e efeito entre duas variáveis, na minha teoria, torna Baixíssimo. praticamente nula. Praticamente nula. E, Márcio, dentro dessa vanguarda daquela época, né, onde estava com essa crença bem estabelecida de que era a gordura que causava infarto, veio um cara de vanguarda extremamente corajoso, né, e lançou a sua teoria, que a gente vê que na verdade não era uma teoria, é o que é a verdade. Exato. A Conta um gente está pouco mais falando sobre do quem é Dr. esse Atkins. Atkins, isso. O Atkins, depois a gente pode trazer um pouco mais da história, né, por trás de tudo isso. Uhum. Mas o Atkins, ele foi um cara que ele, basicamente, ele lançou o livro dele na época em que a Academia Americana de Cardiologia, ela trazia todas essas diretrizes, na época em que ela estava implantando a ideia de que a gordura era a vilã. Então, você imagina uma instituição, a American Heart Association, dizendo que gordura causa infarto, que a gente deveria reduzir a gordura saturada, e aí vem um médico, e esse médico que nem é um médico acadêmico, ele é um médico de Da consultório, prática, do da dia a prática, dia, que vê gente. e ele afirmava que as pessoas tinham que comer proteína e gordura dos alimentos, não precisava se preocupar com gordura dos alimentos e que tinha que reduzir o carboidrato. Por que ele trouxe essa ideia? Porque primeiro ele provou nele mesmo. Primeiro, o Atkins, ele era gordo, ele era obeso. E aí ele emagreceu e ganhou saúde quando ele começou a fazer uma dieta low carb.
Sim. E aí ele começou a passar para os pacientes dele, e os pacientes dele todos começaram a melhorar. Então ele começou a ver isso no consultório. Então ele peitou. Só que ele virou o cara charlatão da época, porque estava indo contra a diretriz. Sim. Tipo assim, né, esse médico é um Era um charlatão. visionário, Esse médico é um visto como um charlatão. charlatão. E aí? E aí, vamos filosofar um Vamos pouco? filosofar. Vamos trazer para o Será que isso mundo de hoje. acontece hoje em Será que dia? isso ainda acontece? Né? Pessoas que ousam questionar o sistema, que ousam testar outras verdades, outros paradigmas, na verdade, e tem resultado daquilo, né? E aqui a gente pode falar até de Platão, o mito da caverna de Platão. Você conhece, meu marido? Sim, Para quem não conhece, deixa eu situar vocês aqui, né? A caverna de Platão é uma alegoria sobre ignorância, crenças limitantes e o quanto isso pode trazer frutos ruins se a gente não questionar o que a gente vive. Então, o que é que a caverna conta, né? Nascemos prisioneiros. E que nascemos prisioneiros olhando para a parede. Então, toda a nossa visão de mundo, ela se baseia em sombras. Sombras projetadas por uma fogueira que está atrás da gente. Como se aquela fogueira trouxesse projeção da realidade na parede. Eu não vejo a fogueira, eu só vejo a sombra. Então, dentro dessa alegoria, né, ele conta Platão que um prisioneiro ele foi libertado. Ele conseguiu sair das correntes. E ele fugiu da caverna. E ele viu a luz do sol. E a luz do sol, para quem está no escuro, é pesada. É e viu a inicialmente, natureza, e viu os pássaros, e é viu o inicialmente rio, desconfortável, mas viu a depois realidade. viu que é verdade. Viu a natureza, como o Márcio falou. E depois ele precisou compartilhar, porque o ser humano tem disso. Quando ele experimenta coisas boas, ele quer trazer pessoas, que não tem graça você experimentar a felicidade sozinho, né? E aí, nessa de voltar para a caverna para falar para os amigos, vocês precisam se libertar, tem vida lá fora, isso aqui é só sombra do que é a realidade, isso não é a realidade. A maioria, na verdade, todos criticaram esse colega e esse amigo que foi liberto. Ridicularizaram. E tem até alguns Mataram, né? contos Na que falam alegoria, na verdade, eles matam o que cara, né? Esse cara matam o cara. enlouqueceu, vamos matar ele. Olha isso. E aí a questão que eu trago para você é o quanto que você vive isso, né? O quanto que você está na caverna de Platão em relação a tantos hábitos e comportamentos na sua vida. E falando do Atkins, ele foi apedrejado, gente. Né? A comunidade científica julgou ele como um charlatão. Sendo que ele tinha clareza do conhecimento, porque ele via o resultado, ele atendia paciente no consultório todos os dias. E, É o que a gente está vivendo, né? A gente atende todos os pacientes com obesidade, com síndrome metabólica, e orientações simples, por vezes até sem medicações, dependendo do nível de estágio do sobrepeso, né? O paciente volta depois de 2 meses, um mês, com menos 5, 10, 15 quilos às vezes, sabe? Porque entendeu o racional e conseguiu aplicar. E e, aquilo mudou a vida daquele e paciente. o nosso propósito aqui, nesse podcast, é exatamente trazer um pouco do que há por trás das nossas recomendações, porque o paciente ele só vai receber a recomendação final. Ele vai receber, tipo assim, olha só, você precisa reduzir carboidrato na sua alimentação, não precisa ter medo da gordura dos alimentos. Então, o Isso. paciente vai receber isso. Será que ele vai seguir? Porque, assim, tem uma crença na cabeça dele. Mas E o peraí, se eu meio que ele tá comer... também. Exato. O vizinho vai dizer, vixe Maria, tu vai comer isso aí? É, isso Vixe Maria, acontece. tu deixou de comer pão, tu deixou de comer macarrão. E eu vou comer o É quê? o que é que eu vou comer? Torrada. Então, tipo assim, você tá nesse podcast exatamente pra gente te mostrar o que embasa o nosso raciocínio. Isso. Mostrar que o que embasa é uma medicina baseada em evidência. É Uhum. eu realmente ter estudos. Voltando, inclusive, para a história dos estudos epidemiológicos. Eu lembrei aqui, enquanto a Lara estava falando da caverna do Platão, para trazer, inclusive, um pouco mais de clareza, tá? Porque eu sei que é um pouquinho confuso mesmo essa história dos estudos. Mas eu quero mostrar para vocês. Olha só. A gente tem dois tipos de estudo, tá? Basicamente, explicando de forma didática. Existe o estudo observacional, que é o mesmo estudo epidemiológico. Existe o estudo randomizado duplo cego, que é o santo graal, é o que realmente vai dizer se aquilo causa ou não causa, é o que vai estabelecer relação de causa e efeito. Esse estudo aqui, ele só serve para gerar hipóteses. Ele não diz relação de causa e efeito, tá? Aí eu vou trazer aqui mais um exemplo que eu lembrei. Teve um estudozinho que foi publicado em 2013, que era um estudo chamado EPIC, E-P-I-C. Era um estudo prospectivo, onde ele iria coletar dados epidemiológicos de vários países da Europa e eles iriam ter uma fotografia, um perfil, tá? Aí, o que era que esse estudo ele mostrava? Ele mostrava o seguinte, ó.
eu iria coletar dados de quantos homens tem, quantas mulheres tem, qual que é a idade das pessoas, o que é que essas pessoas comem. Aí vamos lá. Se eu pegar o seguinte dado, pessoas que mais comem carne processada. Quando eu pego esse dado e eu vou analisar como são essas pessoas, estou fazendo uma fotografia, tá, gente, da Europa. O que é que esses dados vão me mostrar? Vão me mostrar que essa pessoa que mais come carne processada, em geral, é uma pessoa que é sedentária, é uma pessoa que fuma mais, é uma pessoa que bebe mais, é uma pessoa que, em geral, é mais velha, tá? As pessoas que comem carne branca, que não comem carne processada, o perfil é uma pessoa que geralmente frequenta a academia, come salada, magra, não fuma, não bebe. Vocês conseguem perceber que a carne, comer carne processada, é apenas um marcador de um estilo de vida? Sim. Então, assim, quando eu pego esse Gente, estudo, carne processada de fast food, fala pra entenderem, né? quando eu pego esse estudo, o comer carne processada, tá? Simplesmente me mostra um estilo de vida das pessoas. Nesse estudo, inclusive, quando eu vou comparar os quintis, Márcio, o que é quintil? Quintil é o seguinte: é eu pegar os 20% de pessoas que mais comem carne processada, e os 20% que menos comem carne processada, tá? Então eu vou comparar esses dois grupos. Essas pessoas que mais comem carne processada, como eu falei, o estilo de vida das pessoas geralmente são essas pessoas obesas, que fumam, que bebem, que não praticam atividade física. Aí eu encontro a seguinte associação: comer mais carne processada dá mais câncer. Comer mais carne processada aumenta a mortalidade. Só que eu encontro associações interessantes também. Comer mais carne processada está associado com morte por outras causas, como acidente, morte violenta. Então, a associação não quer dizer que eu causo. Quer dizer simplesmente que eu encontrei duas variáveis que elas se combinam com mais frequência. Aí eu vou olhar o estudo. Quando eu olho o estudo, eu tenho que olhar com um olhar crítico. Quando eu pego essas pessoas que mais comem carne processada na Europa, são pessoas que não estão nem aí para a saúde. Porque está na crença das pessoas, esse estudo foi um estudo de 2013. Está na cabeça das pessoas, na crença de todo mundo, que comer carne vermelha faz mal. Então, quem é que vai comer carne vermelha? Quem não se preocupa com a saúde, quem fuma, quem bebe, Sim. quem se expõe a riscos na estrada, bebe mais e acaba morrendo por outras causas. Por isso que eu encontro quem come mais carne morre mais de acidente. Entendeu? Ou seja, a carne ela foi simplesmente um marcador. O estudo observacional ele revela as crenças da sociedade. Se todo mundo começar a ter a crença de que brócolis faz mal à saúde, brócolis faz mal à saúde. Quem que vai parar de comer brócolis? Quem se preocupa com a saúde, que Sim. geralmente é uma pessoa que tem mais nível de educação, geralmente é uma pessoa que tem uma renda maior, geralmente é uma pessoa que vai para academia e se preocupa com o corpo. Então, daqui a 20 anos, se eu fizer um estudo observacional, eu vou encontrar que quem come brócolis morre mais. Quem come brócolis morre mais de infarto. Porque é quem não Deu tá para nem entender? aí. O brócolis, nesse caso, foi simplesmente Marcador um de comportamento. marcador de uma crença. Então, para eu encontrar uma associação no estudo epidemiológico, a coisa nem precisa fazer mal. Basta as pessoas acreditarem que fazem mal. Sim. E todo mundo acredita que comer carne vermelha faz mal. É Uhum. por isso que eu vejo nas manchetes, carne vermelha dá câncer. Uhum. Eu vejo nas manchetes, carne vermelha dá infarto. E a maioria, não só isso, mas a maioria dessas carnes, quando você vai ver, são carnes processadas. Não são não é a natural. Geralmente Não é esses... aquela sem. O Souto, ele traz, o Souto, ele no podcast, ele traz exatamente isso. Geralmente os estudos são feitos nos Estados Unidos, né, que é um país mais envolvido. Sim. Então, geralmente, quando diz assim, carne vermelha, americano, o estudo foi feito lá nos Estados Unidos. Então, geralmente é hot dog, hambúrguer. Olha, E se você vê num salsicha. filme, o que é que o filme mostra? O filme dos Estados Unidos, uma pessoa no quintal, comendo hambúrguer com molho barbecue, molho adocicado, cerveja, batata frita, Pãozinho. pão. É isso. Então, comer carne mostra um estilo de vida de uma pessoa. Agora, Márcio, o estudo epidemiológico, ele pode ser útil em uma situação? Pode, quando ele não mostra associação. Quando eu acredito que comer carne dá câncer, mas eu não encontro a associação. Se eu não encontro a associação, provavelmente não causa. Porque se causasse, eu tinha que ter visto isso no estudo. Deu para entender? E, Márcio, já faz mais de 50 anos essa conversa, né? Hoje, a gente teria dados confiáveis, estudos randomizados, controlados, que mostrem que realmente isso é fake Pois é. da gordura O causar estudo do infarto? Ansel Keys tinha várias críticas, né? Primeira crítica, era um estudo
que ele escolheu os países a dedo. Ele escolheu o local onde quanto mais carne se comia, mais tinha um maior risco cardiovascular. Tinham países, como a Lari falou, França, Alemanha, Dinamarca, que ele ignorou. Então, primeiro ponto, né? Segundo ponto, é um estudo epidemiológico de observação. Eu não posso estabelecer causa e efeito. Terceiro ponto, já que a gente entrou no assunto. O estudo epidemiológico nutricional, ele geralmente é baseado em questionários de frequência alimentar, tá? Então, gente, eu estou explicando tudo isso, estou parando o podcast para falar tudo isso para vocês terem um olhar crítico quando vocês forem examinar um estudo, tá? O estudo de epidemiologia nutricional, ele usa essa ferramenta. Mas o que é essa ferramenta? Que é o chamado QFA, Questionário de Frequência Alimentar. É simplesmente um bolo de papel, 20 papéis. Imagina um bolo de papel que eu entrego para a pessoa que está participando do estudo começar a preencher, escrever. Aí as perguntas são assim: o que foi que você comeu no mês passado? Quanto de A pessoa vai arroz? lembrar. Cara, eu não lembro nem o que foi que eu comi no almoço da semana passada, de antes de ontem. Quanto de arroz você comeu? Quantos gramas de arroz? Quantos gramas de carne? Então, assim, é um estudo extremamente falho. Inclusive, tem um jornalista, abrindo parênteses, um jornalista chamado Edward Archer, uma coisa assim. Esse cara, ele publicou um artigo onde ele tacava o pau em estudos epidemiológicos nutricionais. Ele dizia assim: nenhum outro ramo da saúde, nenhum outro, como é que diz? Matéria, Segmento, né? segmento, né, das ciências da saúde aceitaria uma ferramenta tão arcaica, Pobre. tão pobre quanto os coeficientes de frequência alimentar como embasamento, como a base para estabelecer ciência. E ele criticava o governo americano. Ele dizia assim: o governo americano ele gasta bilhões com saúde, pesquisa em saúde nos seus NIHs, principalmente no caso ele estava falando da nutrição, para poder estabelecer políticas de saúde pública baseadas em estudos que são mal feitos. Uhum. Só para você ter noção, o coeficiente de frequência alimentar, Sendo tá? que alguém tá ganhando com isso, né? Tem que ter esse olhar. Exato. Mas vamos lá. Nada é por E acaso. política, né? Tem muita política por trás. Aí vamos lá. Coeficiente de frequência alimentar. O que é mais que eu tenho para falar para vocês? É que teve um estudo que já foi feito para saber qual que era a veracidade dele. Então, tipo assim, peguei um papel, 20 folhas, um calhamaço, botei para você responder. Você me trouxe dados. Qual que é a veracidade desses dados? Cara, olharam que, tipo assim, em torno de 60% das pessoas respondiam coisas que fisiologicamente era incompatível. Tipo assim, pro meu peso e a minha altura, impossível comer aquela quantidade de calorias, entendeu? 60% das respostas. Então, se 60% das respostas são falsas, são fisiologicamente impossíveis, como é que eu vou confiar nos outros 40%? Será que tá certa? Aí foi feito um estudo, né? O pessoal, assim, da matemática consegue enxergar essas coisas. Estatística. Eles viram que o nível de ruído, ou seja, o nível de falsas informações no QFA é 9 vezes maior do que o sinal. O ruído é muito maior do que o sinal. O ruído são as informações falsas. O sinal seria a informação confiável. É 9 vezes eu tenho 9 vezes mais ruído do que sinal. Então, o estudo do Ansel Keys foi baseado nisso. Escolheu países a dedo. Uhum. Foi baseado em uma ferramenta muito ruim, QFA. Foi um estudo observacional e eu não poderia estabelecer causa e efeito. Tá? Uhum. Então, criticamos o estudo todinho aqui. Aí, vamos lá. Passou-se 50 anos. Eu consigo hoje ter dado científico de que gordura da comida não faz mal? Tem. Tenho. Lembra que eu falei para vocês que um estudo observacional, quando ele não encontra associação, basicamente torna impossível que uma variável cause a outra? Então vamos lá. 2010. 2010 saiu um estudo, uma meta-análise de vários estudos observacionais. Mas o que é meta-análise? Na ciência existe uma graduação de níveis de confiança do estudo. Então imagina que assim, que eu faço um estudo aqui em Fortaleza, tá? Um estudo observacional em Fortaleza. Uma pessoa faz um estudo observacional em São Paulo. Outra pessoa faz um estudo observacional em Manaus. Outra faz em Los Angeles. Você concorda comigo que são vários locais diferentes, cultura diferente, pessoas diferentes? Então a meta-análise é quando ela pega vários estudos
e traz uma verdade baseada em vários estudos, tá? Isso é meta-análise. O estudo observacional é um estudo. Meta-análise é quando eu pego vários. Então, meu nível de confiança é maior porque eu aumentei a amostra, eu aumentei a quantidade de dados, enfim. Então, saiu uma meta-análise em 2010 de estudos observacionais que mostrou que não tinha associação. Mas é um estudo observacional. Tá. Mas se gordura causasse infarto, Teria que ter. necessariamente o estudo observacional tinha que mostrar associação. Uhum. Necessariamente tinha que ter. Se não mostrou, então a chance de causar é muito baixa. Márcio, tem mais estudos? Tem. Em 2014 saiu outra meta-análise. Dessa vez, os estudos que essa meta-análise, essa coorte, ela abrangeu, ela pegou estudos observacionais, ela pegou estudos observacionais baseados em biomarcadores, que é mais confiável, e ela pegou também estudos randomizados e fez uma meta-análise e mostrou que não tinha associação. Quer mais? 2017, saiu um estudo no The Lancet, uma revista científica altamente prestigiada, 2017, que foi um estudo chamado PURE, P-U-R-E. É um estudo, é como se fosse o estudo do Ansel Keys, só que mostrando o mundo inteiro. Então foi como se fosse o mesmo estudo do Ansel Keys, só que eu não vou selecionar a dedo. Eu vou botar país rico, vou botar país pobre, e vou fazer um estudo bem feito, tá? Um estudo epidemiológico super bem feito. Adivinha? Nada. Não mostrou associação. E além disso, mostrou que se eu comer comida com gordura saturada, se eu comer, eu fico protegido contra AVC hemorrágico. Ou seja, mostrou que as pessoas que menos comiam gordura saturada tinham mais AVC hemorrágico. Uma associação. Mas eu posso dizer que não comer gordura saturada causa AVC hemorrágico? Não. Mas eu encontrei uma associação. Ou seja, eu não encontrei a associação de que comer gordura saturada causa infarto, e ainda mais eu encontrei que as pessoas que mais comiam gordura saturada tinham menos AVC hemorrágico. E que as pessoas que comiam menos gordura saturada, ou seja, seguindo as recomendações da American Heart Association, tinham mais AVC hemorrágico. Por que Beleza. será, né? Tudo isso são estudos observacionais, Márcio. Tu tem estudo melhor aí? Tu tem estudo randomizado? Randomizado duplo cego, tu não falou que é o santo graal? Tu tem estudo randomizado para me mostrar? Tem. Vamos lá, um estudo antigo, 1982. Um estudo chamado Mr. Fit. Foi o que esse estudo fez. Ele pegou várias pessoas de altíssimo risco cardiovascular, vários homens, só homens, e eles dividiram em dois grupos. O estudo randomizado é assim, gente. Eu pego as pessoas, é randomizado porque eu vou sortear qual grupo ela vai ficar. Qual que é a vantagem de fazer isso? A vantagem é que com isso eu anulo aquelas variáveis de confusão que eu tinha explicado para vocês. Eu anulo variável de confusão porque eu fiz estudo randomizado, eu misturei tudo. Então as pessoas estão homogêneas nos grupos. Aí eu vou pegar um grupo controle e vou pegar um grupo onde eu vou fazer a intervenção. Qual foi a intervenção que foi feita nesse estudo? Controlar a pressão, parar de fumar e a dieta da American Heart Association. Pouca gordura saturada, pouca gordura em geral e aumentar 10% de gordura poliinsaturada. Márcio, teve associação positiva? Não, a mortalidade foi a mesma. Se a mortalidade tivesse melhorado, eu ainda ia ter uma confusãozinha aqui. Será que a pessoa não morreu porque ela parou de fumar, porque ela melhorou a pressão ou porque ela mudou a dieta? Mas enfim, não teve associação. Se não teve associação, a dieta não trouxe benefício. Beleza? Vamos lá, tem estudo mais moderno? Tem, 2006. Um estudo chamado WHI, WHI. Dessa vez só mulheres. Aí eles iam ver a intervenção de uma dieta para poder saber se a pessoa melhorava o risco cardiovascular e se a pessoa era protegida contra câncer. Ou seja, será que se eu comer a dieta da American Heart Association, eu vou ter menos câncer de mama? E será que eu vou ter menos infarto e AVC? Pegaram as mulheres, duplo cego randomizado, dois grupos, num eu fiz a dieta, no outro eu não fiz. Resultado? Não teve associação. Sem associação. Então, comer a dieta não fazia com que eu morresse menos, nem de infarto, nem de AVC, nem tivesse menos câncer. Quer mais? Aí vamos lá. Olha só a saga, tá? Olha só a saga. Olha que legal. 2016 saiu alguns dados de um estudo randomizado duplo cego. Esse estudo foi um estudo que foi feito em 1968. Na época do hype Na época do Ansel Keys.
1968, acompanharam os pacientes até 1973. 5 anos de acompanhamento, né? Foi que fizeram. Pegaram pessoas que estavam institucionalizadas, fizeram um grupo controle e um grupo de intervenção. O que era que essas pessoas do grupo de intervenção tinham que fazer? Comer pouca gordura saturada, comer pouca gordura em geral e aumentar em pelo menos 10% gordura poliinsaturada. A hipótese era que se eu fizesse isso, meu nível de colesterol ia reduzir. Uhum. Foi o que o estudo mostrou. De fato, reduziu o nível de colesterol, tá? Então, de fato, se eu comer gordura poliinsaturada, eu vou reduzir a quantidade do meu colesterol. Mas entenda, gente, quando a gente está falando de ciência, o que importa não é o desfecho substituto. O que importa é o desfecho concreto. Eu não quero morrer. Não importa se o meu nível de colesterol está normal ou não. Então, tipo assim, se eu seguir essa dieta, meu nível de colesterol vai baixar. Mas beleza, eu morri menos por causa disso? O que importa é a Uhum. morte. O que importa é o desfecho concreto. Então vamos lá, reduziu o colesterol? Reduziu. Mas a pessoa morreu menos? Hum. Não. E nesse estudo foi tão bem feito, foi um estudo que inclusive foi dado de necrópsia. Foi visto que as pessoas que mais reduziram o colesterol morreram mais. E foi visto em dado de necrópsia que essas pessoas do grupo de intervenção tiveram 2 vezes mais infarto do que o grupo controle. Uau. Mas, Márcio, o estudo foi na época do Ansel Keys. Por que esse estudo só saiu em 2016? Porque o Ansel Keys ele era coautor. Um Hum. carinha, olha que legal, um carinha chamado Christopher, enfim, Christopher alguma coisa. Ele é como se fosse um arqueólogo de estudos, né, de dados de estudos. Aí esse carinha, em 2013, ele já tinha publicado um estudo, que foi um estudo feito na década de 60 também. Só que só tinha 500 participantes, mais ou menos. E o estudo era basicamente esse. Grupo controle, grupo de intervenção, vou seguir a dieta da ARRA, óleos poliinsaturados e tudo, e viu que essas pessoas não tinham benefício, Uhum. tá? Aí ele sabia, só que era um estudo que foi feito só com 500 pessoas. Só que esse carinha, o Christopher, ele sabia que um estudo foi feito na década de 60 com muitas pessoas. O estudo desse que eu tô falando, que ele foi atrás, foi um estudo que foi coletado dados em 1967, como eu te falei, de mais ou menos 10 mil pessoas, eram 9.500 pessoas, se não me falha a memória. Ou seja, muitas pessoas. Quanto mais pessoas, mais próximo da verdade eu chego. A ciência fica mais próxima da verdade, tá? Aí ele sabia que esse estudo tinha sido feito. Ele sabia que uma das pessoas, o coautor, era o Ansel Keys. E o outro autor era outro cara lá, americano. Aí ele entrou em contato com o filho dessa pessoa que fez o estudo. E o filho disse assim: rapaz, quando eu era criança, eu lembro que papai tinha umas caixas no sótão lá da minha casa, em tal lugar. Aí o Christopher foi lá nessa casa e no sótão da casa ele encontrou um monte de fita cassete. E aí ele pegou, recuperou os dados e achou os dados desse estudo. Aí ele publicou em 2016. A pergunta é: por que esses dados ficaram ocultados? Será que Hum. o ego, a política, será que o Ansel Keys? Não conheço o Ansel Keys, não conheço o cara, mas tem livros que trazem toda uma história dos bastidores, tá? Tem 2 livros que explicam toda essa historiazinha aí. Um dos livros é o Gordura Sem Medo, da Nina, e o outro é o do Gary Taubes, Por que Engordamos. Cara, será que você atingiu o alto patamar da American Heart Association com uma teoria, seu ego tá inflado, você tá ganhando Uhum. bem, Aplausos do aí mundo você começa a inteiro. fazer estudos e vê que o estudo tá dando negativo. Por que os dados não vieram à tona? Uhum. O fato é que, nessa mesma época, o Atkins publicou o livro dele onde trazia uma ideia totalmente na contramão. E esse cara foi apedrejado, literalmente. Ele não estava nem aí. Ele estava cagando porque a galera estava falando. Em outro podcast, a gente falou que um carinha de Harvard Aham. se deparou com os pacientes, um paciente magro, disse, foi o que você fez? Ah, eu segui a dieta do Atkins. Doutor Aí o Atkins. carinha disse, será que funciona? Aí esse carinha foi atrás, fez estudo científico e provou que a low carb realmente ela tinha benefício. Porque, gente, o Atkins, ele via o resultado no consultório dele, ele era um médico prático. Ele não era das grandes academias, ele não ficava só nos estudos, entende?
Então, é como o Márcio falou, não estava nem aí porque estavam falando, porque ele viu o resultado E quando a gente começa a na estudar os prática. bastidores, a gente começa a ficar com nojo da política das. Porque, gente, é uma instituição política. Mas as Sim, diretrizes quer dizer que elas não são importantes, são super importantes. Só que onde tem ser humano, onde tem gente, meu amigo, tem ego, pode ter corrupção, tem né? corrupção. Onde tem gente, tem. Se você Onde tem mexer, você poder, encontra, né? né? Onde tem poder. Enfim. Poder de várias formas. Então, O é que por isso importa que é é a bom pessoa ter um questionar olhar crítico, crítico. justamente. A ciência é super importante, você precisa ir atrás dos dados, você precisa criticar os estudos, mas os estudos eles procuram chegar na verdade. O que eu Sim. não posso é simplesmente escutar uma E diretriz repetir, né? e Ser um repetir igual um papagaio papagaio. repetindo, Eu justamente. tenho que ter um olhar crítico. Eu E, tenho que ter um olhar absolutamente e crítico. pensando em termos práticos, Márcio, encaminhando já para o final, o que é que a gente tem visto na prática, né? Na nossa prática, quando a gente se apossou desse conhecimento, foi nos últimos 2, 3 anos, né? Porque também a gente acreditava que gordura Eu acreditava que saturada. diabetes não era possível reverter. Achava que era Olha uma isso. doença progressiva, incurável. Por quê? Porque por muito tempo A gente isso aprende isso na faculdade, na residência, nas Isso só foi diretrizes. questionado quando começaram a fazer cirurgia bariátrica e viram que o resultado era gigantesco, porque com a cirurgia bariátrica a pessoa também para de comer pão, né? Para de comer Reduz muito a macarrão, aporte reduz de muito carboidrato, a carboidrato. pessoa emagrece. Justamente. Então, assim, na prática, quando a gente vê no consultório, eu fico ainda chocada com os resultados. Honestamente, porque quando você passa a orientar o paciente comer comidas de verdade, simples, gente, carnes, ovos, vegetais fibrosos, com pouco amido. Basicamente isso, e frutas com pouco açúcar. De forma geral, a rotina sendo feita dessa forma, o emagrecimento vem, as taxas metabólicas melhoram. E mais do que um colesterol que é ajustado, mesmo o colesterol em si, ele não baixa o total, a qualidade desse colesterol é diferente, porque não é aquele aterogênico, A gente, que é inclusive, tem que aquele fazer um LDL, episódio só só sobre sobre isso. colesterol. Mas assim, o que é que melhora de taxa quando a gente tem uma low carb, um estilo de vida mais saudável? Eu consigo aumentar HDL, que é o colesterol bom, eu consigo reduzir triglicerídeos, eu consigo reduzir resistência à insulina, eu consigo estabilizar minha glicose e eu consigo melhorar a qualidade do meu colesterol, que é o LDL. Já pensou se eu Por descobrisse um vezes, remédio que faz tudo isso? já pensou? Low carb. O que é que a gente vê por vezes? Às vezes tem paciente que faz low carb e aumenta LDL. E aí se assusta, sendo que esse aumento é de um colesterol de qualidade. É o que você falou dos Não é estudos, baseado né? em partículas pequenas e densas, é Justamente. partículas grandes e flutuantes. Que não conseguem Sem entrar contar lá que na placa de geralmente você aumenta colesterol. o HDL, então a relação proporcional ela melhora. A gente vai falar só sobre Então a colesterol. gente consegue ver outros parâmetros. A gente não pode só olhar para o colesterol para falar que aquele paciente tem alto risco cardiovascular. Quando os colegas fazem isso, né, e entra com estatina só com esse critério, não olha todo o resto, não olha resistência à insulina, não olha o quantidade de gordura visceral, quantidade de gordura corporal. Não é assim, né? Então, esse podcast foi para vocês aí, não só da área da saúde, eu sei que tem muitos pacientes que acompanham a gente, o público que é interessado em saúde. Vocês precisam reassistir 2, 3 vezes para vocês pegarem as Deixa eu contar entrelinhas. aqui um episódio. Teve uma vez que eu tava no hospital. Não vou dizer qual é o hospital. Tava lá de plantão. E a gente foi comer uma sobremesa depois depois de ter almoçado, né? Tinha uma sobremesa lá maravilhosa. Aí Aham. eu, vixe Maria, rapaz, eu não vou comer essa sobremesa, não. Aí um cardiologista do meu lado disse assim: Eita, deve estar cheio de gordura saturada, Deus me livre. Olha E aí, eu fiquei provavelmente estava pensando, com sobrepeso, cardiologista, né? eu fiquei pensando, cara, você é cardiologista, você não sabe que gordura saturada não está associado com doença A cardiovascular. pessoa não fala do açúcar na A gente tá em sobremesa, fala da gordura 2025, saturada. Gente, a maioria é assim, tá? A médico, maioria é assim, médico. tá? Então, vamos se atualizar, negada. Vamos atualizar. Então, olha Queridos, só, quando você tiver no nosso consultório e a gente disser assim, pode comer a gordura dos alimentos, pode comer, não a gordura precisa natural ser, dos você não vai alimentos. comer só gordura, porque gordura tem caloria e caloria importa, né? Sim, caloria A gente não importa. precisa contar a caloria, mas A as gente calorias come contam. a gordura para trazer mais saciedade. Exato. Precisamos também ingerir gordura para a produção hormonal. Colesterol é importante. Então, se você acha que gordura vai te matar, se eu fizer uma low carb, você vai aumentar a quantidade de gordura. Nossa, eu vou ter infarto. Assista o podcast, copie, Encaminha, anote, faça estude. perguntas. A Isso. gente está aqui exatamente para trazer evidência para vocês de que não precisa ter medo. Pode seguir. Tenha medo do pãozinho com margarina. A margarina nem precisa ter medo, né? O problema é o pão.
Não, margarina sim, porque Não, margarina sim, manteiga que não precisa. Margarina é processado. processado, justamente. Margarina sim, margarina é ruim, mas manteiga não. Manteiga, demonizaram a manteiga. Ai, Demonizaram a manteiga, e a nossa demonizaram a ideia não banha. é demonizar o pãozinho, tá, gente? Vamos aqui até falar com eles, né? A questão é o comportamento. Porque quem gosta de comer pão é pão todos os dias. E E come outras dois, coisas. três. E, porque dá, aumenta a fome, né? Essa é a verdade. Exato. Não sacia, aumenta pico de insulina, você sente fome o dia todo. Agora, se você quebrar seu jejum, vai por mim. Por gordura boa, carne, ovos, Proteína, abacate, até pode ser até fruta de baixo índice glicêmico, né? morango. Morango, por exemplo. Você vai ter a fome mais controlada ao longo do dia. Tenha convicção disso. Pois que foi Fechou? incrível, né, meu amor? Foi bom, né? Até os próximos. Espero que vocês tenham gostado. Forte abraço. Ei, toca o sininho, faz inscrição, o que mais? Se inscreve, Caminha faz, para os aperta amigos, para todos as os bilotos amigas. que tem aí. Tchau, tchau, gente. Forte abraço. Beijo.